Bem-vindos ao espaço dedicado ao poder local, os desafios do novo ciclo. Estamos na Nazaré com o Presidente da Câmara, Walter Chicharro, para abordar estas questões relacionadas com o mandato que agora se inicia. Este mandato que vem com uma vitória, a sua terceira vitória, mas que foi uma vitória de alguma forma com um sabor amargo, ficou aquém do que desejava, do que esperava. Que leitura é que faz dos resultados? Bem, primeiro dizer que não é uma vitória com sabor amargo, que isso é algo que não existe. Há que lembrar já agora que é a segunda maior votação das três, e há que lembrar também, e acho que isso é um ponto importante que deve ser sempre referenciado, que independentemente daquilo que pudessem ser, previsões, sondagens e tudo o resto, o que é um facto é que o resultado de 2017 configura em si próprio logo um grande desafio. Porquê? É o melhor resultado de sempre, num cenário que é preciso perceber que é um pouco diferente. A maior votação de sempre em 2017 tem como termo de comparação a década de 80 do século passado, e temos que perceber que as taxas de abstenção atualmente são, e em 2017, são incomparavelmente mais altas do que as à data da década de 80, ou seja, em 80 quase toda a gente viria votar, digamos assim, mais especificamente. Isso não é uma verdade, aliás, é um dos grandes problemas que todos nós temos que nos deparar e tentar perceber como é que podemos ajudar a resolvê-lo, mas o que é um facto é que estabelecer um recorde de votação em 2017 causa por si só, naturalmente, uma dificuldade extrema adicional, por várias razões, porque, olha, a taxa de abstenção foi superior este ano, porque há um natural desgaste de 8 anos de governação. E a questão da pandemia, acha que terá influenciado? A pandemia terá tido naturalmente o seu papel também, se bem que não me centro muito nessa matéria, mas volto a dizer, não há vitórias com sabor amargo. Perguntava se tirámos evidências ou se fizemos a avaliação. Naturalmente que sim. Há aqui uma matéria relevante, que é o facto de perdermos uma junta onde curiosamente está o maior investimento alguma vez feito pela Câmara Municipal nestes meus 8 anos, o Parque Empresarial. Investimento esse que foi feito muito à conta de fundos próprios, não tanto financiamento comunitário. Mas naturalmente fizemos a leitura dos resultados. Acima de tudo, aquilo que é relevante para mim são, desde logo, afirmar que tenho muitos projetos que naturalmente me colam à cadeira de Presidente de Câmara até 2025. Por outro lado... Portanto, significa claramente que está para cumprir o mandato até ao fim. Eu faço aqui uma clarificação adicional. Aliás, como sabe, sou Presidente da Federação Distrital de Leiria do Partido Socialista, e mais tarde ou mais cedo, dependendo daquilo que sejam as negociações que estão a ocorrer hoje por Lisboa nestes dias, mais tarde ou mais cedo haverá legislativas, e desde que me candidatei à Federação tive sempre o cuidado de dizer e de expressar que é a minha intenção acabar os mandatos à frente da Câmara Municipal da Nazaré. Não é a minha intenção largar a Câmara da Nazaré pelo Parlamento, apesar de haver objetivos por meio. O desafio continua, há muita coisa que quero concretizar, e acima de tudo aquilo que transmito é aquilo que tem sido, e acho que é uma característica que se nota muito facilmente em mim, o empenho, a dinâmica, a vontade de querer fazer continua muito elevada, e portanto é também nesse sentido que acabaremos os mandatos. No município da Nazaré, a questão da dívida é um fantasma no dia-a-dia, que limita, que obriga a uma capacidade criativa muito grande, a olhar para todas as vertentes dos investimentos e dos programas que fazem. Se eu não estou enganado, estará a cerca de 2 milhões de euros de poder ter as contas num outro patamar que permita algum outro tipo de investimentos. Eu perguntava quando é que espera ter um cenário em que a dívida fica abaixo do limite de excesso de endividamento e que, em consequência disso, poderá avançar para outras medidas como redução de impostos ou outros investimentos? Bem, primeiro que nada há que dizer
precisamente isso, a dívida é um constrangimento diário no município, mas também não posso deixar de dizer que não é isso que tem impedido o investimento que a Câmara Municipal da Nazaré tem vindo a fazer desde que estou à frente do município. Lembrava só a título de exemplo, há pouco tempo recebemos uma congratulação da CCDR Centro, da entidade gestora de fundos comunitários, que nos apontava como um dos grandes executantes na região centro em termos de autarquias, com valores altíssimos de execução dos projetos acreditados a fundos comunitários, num valor global superior a 10 milhões de euros. Primeira questão. Segunda questão. A dívida é um assunto que tem sido muito badalado, enfim, nestes 8 anos. O que é importante que se perceba hoje em dia é que quando falamos na atual estrutura de financiamento, na atual estrutura de dívida da Câmara Municipal, e digo com muito prazer, até porque estes cabelos brancos a isso se devem, hoje em dia a Câmara Municipal paga a 10, 15 dias, ou seja, abaixo até daquilo que é habitualmente aquilo que é habitualmente o assumido pelas empresas quando nos fornecem, que é o pagamento a 30 dias, ou seja, a Câmara Municipal não tem hoje em dia dívida de curto prazo, porque tem essa capacidade de saldar por várias razões, nomeadamente por um mercado imobiliário muito dinâmico, que tem trazido valores de IMT muito relevantes, e hoje em dia não tem dívida de curto prazo. Tem a dívida que remete para o financiamento via Estado, a dívida do FAM. Dizer já agora que a estrutura da dívida à data da nossa chegada era de 43 milhões, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, encontramos 2 milhões de euros por registar e na antecâmara das eleições de 2017 ficámos a saber também através do trabalho dos revisores que a dívida pela compra do terreno do Parque Empresarial no Valado dos Frades tinha desaparecido a estrutura da dívida em 2012, anterior à minha entrada na Câmara Municipal, ou seja, de um momento para o outro ficámos com 42 mais 2 mais 1.4, 46,4 milhões de euros de dívida. Hoje estamos na ordem dos 32 milhões de euros, mas volto a dizer, isso não tem impedido, nomeadamente através do recurso a financiamento comunitário, a implementação de muita obra e aquilo que é hoje em dia uma realidade, que é uma Nazaré, um concelho da Nazaré dinâmico, marca global, com vivência turística como a sua principal indústria, durante 10, 11 meses de cada ano. Essa é uma realidade que não podíamos deixar de o afirmar. Ao contrário do que diz, estamos a cerca de 4 milhões de euros É mais do que os 2 milhões, é 4 Sim, milhões. O excesso de endividamento, se bem me recordo, andará à volta dos 27,8, nós estaremos ligeiramente abaixo dos 32, nesta altura. Quando é que pensa vencer a bater esses 4 milhões? Enfim, aquilo que é o propósito, com as atuais condições, nomeadamente dos impostos, em particular do IMT, porque é aquele que tem tido uma variabilidade muito relevante e que nos tem permitido, lá está, não ter dívida de curto prazo. Acredito que no orçamento de 23, 24, enfim, estou a apontar para 2 anos de mandato, poder reduzir impostos. Naturalmente mandato, sempre... A primeira metade vai ser para... Vai ser para consolidar continuar a fazer obra, naturalmente, da vária ordem, mas ter a possibilidade de chegar ao limite de excesso de endividamento e poder reduzir impostos com a autorização do FAM. Deixo uma nota que é curiosa, que tem a ver com isso e tem a ver com a questão da dívida. O município de Nazaré, como muitos municípios e como muitos de nós na nossa vivência diária na relação com os bancos, fomos sujeitos a uma moratória, foi-nos dada uma moratória do primeiro pagamento de capital ao FAM neste ano 2021, que era o primeiro pagamento. O curioso disto tudo é que nós estamos hoje em dia em condições de pagar uma parte, porquê? Porque temos guardado esse dinheiro, com essa capacidade, naturalmente, financeira adicional do município. Estamos em conversas com o FAM, porque queremos a muito breve prazo, apesar de termos tido a moratória, abater algo de capital. Para quê? Para que mais rapidamente cheguemos ao tal excesso de endividamento. Serem mais donos do vosso próprio destino. Sim. Refere que as obras
que vão continuando a ser feitas, que há projetos. Eu perguntava-lhe, em termos da requalificação urbana, quais são as prioridades, por exemplo, a questão do mercado, que se fala há vários anos, que o mercado irá para obras, para um conceito que manterá a tradição, mas que também incorpora princípios agora de vanguarda destes espaços. O que é que nos pode adiantar sobre... O que posso dizer sobre, em particular, o mercado? Naturalmente que as obras continuam, temos 2 obras que serão retomadas entretanto, uma retomada, a outra iniciada, a Praça Sousa Oliveira, a Avenida Vieira Guimarães retomada a breve prazo. Há um conjunto de obras pelo Concelho fora, posso dar nota de que estamos com um plano muito ambicioso de pavimentação, não na simples lógica de pavimentar, mas sim de criar condições de circulação, nomeadamente até pedonais. Muita coisa debaixo do plano estratégico de desenvolvimento urbano está a ser feito, tendo por trás também o projeto de mobilidade urbana sustentável do Concelho, que é conhecido há 3 anos e meio, 4 anos, e portanto muita requalificação urbana vai acontecer. Poderia dizer que estamos em negociação final com a IP para que algumas das vias tenham investimento partilhado entre a IP, entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal. Um exemplo muito claro, ou 2 exemplos muito claros: a Avenida da Nazaré, que é uma estrada nacional em Valados Frades, e a celebríssima, provavelmente a mais famosa estrada do país, a estrada de acesso ao Farol, ao Forte São Miguel Arcanjo, que está debaixo de uma pressão que todos nós conhecemos e que também terá essa comparticipação partilhada entre a IP e a Câmara Municipal do ponto de vista de investimento. De concreto do mercado que falava. O mercado. Quais são indireto ao mercado. O mercado é também algo que está inscrito no financiamento comunitário das entidades gestoras, mas aí o que posso dizer é que tem vindo a ser feita uma planificação que incorpora aquilo que são os valores financiáveis das obras, e no caso particular do mercado, um projeto que tínhamos pensado era um projeto que remetia para os 2 milhões de euros para uma comparticipação só de 700 mil euros. E, portanto, temos estado, a obra não avançou, temos estado a planear e a pensar, a repensar como é que a coisa pode ser feita, e aquilo que é, e não quero, enfim, levantar muito o véu, porque estas matérias carecem de aprovação em reunião de Câmara, mas a manutenção do seu estado atual enquanto espaço de venda dos produtos de grande qualidade que são produzidos no Concelho da Nazaré, de fator até de atração turística também, com a sua qualificação, com a sua requalificação, incorporando à partida 2 outras valências, uma delas posso revelá-la, que é um parque de estacionamento subterrâneo, numa lógica não de financiamento comunitário, mas numa lógica de financiamento privado, que ainda estamos a desenhar o modelo, mas que basicamente até ao final do ano, eu acredito que vá à reunião de Câmara e a reunião da Assembleia Municipal, mas que implica o quê? Claramente uma requalificação do existente, um trazer para os tempos atuais, para os tempos contemporâneos, o aspecto do edifício e as suas condições. É um edifício que tem mais de 30 anos e que tem problemas estruturais gritantes e que temos vindo a remendar no sentido de conseguirmos ter o financiamento que era necessário. Uma outra frente de problemas, de necessidades urgentes, é a questão do abastecimento de água. Tem havido frequentemente problemas, interrupções durante horas ou dias, a populações são afetadas por isso. Quando é que isso estará definitivamente resolvido? A resposta simples era dizer, quando tiver 18 milhões de euros, que é aquilo que o plano de requalificação das redes de água e saneamento custa, quando tivermos esses 18 milhões de euros. O que é que estamos, e é importante que se perceba o seguinte: o Executivo, que eu lidero há 8 anos, com mais estes poucos dias deste terceiro mandato, tem vindo a fazer muito investimento nas redes de água e saneamento. Dou-lhe um exemplo muito simples. Para além da questão das rupturas, que leva à renovação das condutas, o que é um facto é quando, por exemplo, procedemos à pavimentação ou requalificação de uma determinada rua, a primeira coisa que fazemos, antes da Câmara entrar, entram os serviços municipalizados a renovar, porque hoje em dia tem uma capacidade operacional em termos de recursos materiais e humanos que não tinham
se calhar há 2, 3 anos atrás, tem hoje a capacidade de fazer por administração direta muita da requalificação necessária. A exemplo, nesses 18 milhões de euros, há 9,5 milhões de euros previstos para condutas e depósitos, e hoje em dia, com essa capacidade instalada, sabemos que já conseguimos reduzir isso a 40%. As mais gritantes do fornecimento ser interrompido, isto vai... E a chegar lá, há que perceber 2, 3 coisas. Há uma questão que deriva das rupturas de uma rede que tem 40 anos ou mais, rede executada nos primórdios das autarquias locais pós 25 de Abril. Estou a falar 40 anos, ainda que ainda hoje encontremos condutas com 70 anos e mais. Essa é uma vertente, mas há depois outra vertente daquilo que são o estado atual dos depósitos de água, e a boa notícia é que acredito que no espaço do próximo ano há 3 novos depósitos que vão ser construídos, porque conseguimos gerar soluções que são muito baratas para o município e que derivam da gestão urbanística de todo o Concelho de Nazaré, que teremos a breve prazo construídos e que darão uma resposta muito clara às necessidades de água. É importante que se perceba que aquilo que está em causa com o tal plano de 18 milhões de euros é a mudança total do sistema. E essa terá que ser feita de forma gradual, sendo que, mandatos, não é? digamos que ela já vem sendo feita, sim, mas continuará a ser feita, mas volto a dizer, a questão de rupturas continuarão a ser tratadas, e, enfim, na medida daquilo que elas surjam. A questão do fornecimento de água, da capacidade dos depósitos, acredito que no prazo de um ano elas estejam resolvidas. É uma questão recorrente. Qual é a solução? A solução está impressa ou expressa no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que naturalmente é conhecido já há vários anos, que está e que coloca a Nazaré num patamar de investimento acima dos 30 milhões de euros até 2030. Como é que se resolve? Primeira questão que é importante que se clarifique: a questão do estacionamento na Nazaré é uma questão que se remete única e exclusivamente de meados de julho a finais de agosto. É claro que depois temos os picos das ondas gigantes no sítio, os fins de semana, enfim, há várias soluções que estão previstas, nomeadamente a construção de parques periféricos, mas não só, e aproveitarei para falar de um projeto emblemático, que é um dos que me retém aqui até ao final do mandato, mas só para dar nota, estará na próxima reunião da Assembleia Municipal, na próxima sexta-feira, a aprovação da compra de um terreno onde hoje em dia existe a feira, aqui nas traseiras da Câmara Municipal, que é destinada à construção de não sei se é um parque subterrâneo e estilo automóvel, são 2 pisos para baixo, 2 pisos para cima. O assunto a compra vai ser aprovada, espero eu, na próxima Assembleia Municipal, que permitirá na ordem dos 1000 lugares, e que há uma solução de financiamento face à incapacidade financeira da Câmara que está desenhada, que é utilizada nas grandes metrópoles portuguesas. Antevê que a obra pode começar na primeira metade do mandato? Não, acredito que sim, aliás, é uma urgência. Aquilo que me dizem os serviços camarários é que um parque com 2 pisos para baixo, 2 pisos para cima do solo, acima do solo, nestas condições, é algo que se calhar em 3, 4 meses, porque é essencialmente betão, será construível. Não quero apontar uma data efetiva para isso acontecer, mas é um dos parques que está planeado a ser construído. Mas há depois outras medidas que também remetem para uma retirada de veículos do centro da cidade, do ponto de vista do centro da vila, perdão, do centro da vila, do ponto de vista do estacionamento, e que passam por quê? Olha, passam por construir o funicular da Pedreneira. Como é que está o projeto do funicular? O projeto está a ser feito, neste momento já estão a ser feitos os estudos da encosta, que são um elemento fundamental, nomeadamente para as especialidades de engenharia, que precisam de ter esse conhecimento Acredita definido. Que o funicular vai estar em funcionamento até final do mandato? Acredito, aliás, as instruções que eu passei aos projetistas e aos serviços camarários, para não correr risco nenhum, é que a obra seja feita em 1 ano e meio. Eles dizem que é perfeitamente possível. Vai ser a obra mais emblemática que deixa nestes mandatos? Enfim, eu acho que obras emblemáticas, eu sou suspeito para falar em causa própria, mas desde aquilo que é a criação da marca Nazaré como marca global, o novo centro de saúde pedido há 40 anos e que é uma realidade, o novo centro escolar de Famalicão, o novo parque empresarial, que são projetos também com 40 anos. O funicular é se calhar o mais emblemático, mas, e resolve aqui uma série de questões. O terminal rodoviário, que está para começar
começar, entretanto, a sua construção. O funicular tem este caráter, enfim, quase identitário, a Nazaré ter um segundo ascensor, parece-me que isso é altamente relevante. À vida dos municípios, da população do concelho, o problema da habitação é um problema que está no topo das preocupações dos municípios na Nazaré, impede a fixação de jovens, de famílias, complica, enfim, a Nazaré tem preços que ultrapassam a capital do distrito. O que é que pensa fazer, ou o que é que a Câmara pode fazer para tornar a habitação mais acessível para que os seus municípios se fixem aqui, não tenham que procurar residência noutros locais? Bem, primeiro que nada dizer, e já lá vou à questão diretamente, dizer que hoje em dia viver no Concelho da Nazaré é extremamente agradável. Não está fácil, por força desta nomeada e desta procura incessante, com reflexos do IMT, de casas e de terrenos para construção, mas é também por isso que a Estratégia Local de Habitação, que está aprovada já há alguns anos e que está nesta altura a ver a luz do dia, nomeadamente pela libertação das fontes de financiamento via Estado Central, e portanto é uma das prioridades. E é uma das prioridades para lá daquilo que é o que está identificado na Estratégia Local de Habitação. Estão identificados 94 agregados familiares, cerca de 235 pessoas que precisam de uma casa nova para viver, com rendas acessíveis. Não estamos a falar de um modelo de bairro social, estamos a falar de rendas acessíveis, um pouco diferente daquilo que é praticado nos bairros sociais, mas a nossa intenção é, naturalmente, passar esses 94 e criar condições, com mais construção, com mais equipamentos desse tipo, construídos pela Câmara Municipal, que acredito que pode afetar uma parte do seu IMT à construção desses novos equipamentos para lá dos 94 agregados familiares que têm que ser naturalmente ajudados e para os quais existe financiamento estatal. A Câmara prevê, é essa a minha intenção, afetar uma parte das receitas do IMT para construir em tanto espaço de cedência ou terrenos municipais que existem e que são da propriedade da Câmara Municipal, para dar uma resposta não só de ajuda àqueles que já cá estão, mas de tentar atrair e fixar mais gente. Porquê? Do ponto de vista da educação e do ponto de vista, enfim, do lazer, do desporto, das condições de vida, aquilo que são os tarifários vários, que hoje em dia, que também vamos ter uma atenção especial aos tarifários da água, aos próprios impostos, com a questão de chegar ao excesso de endividamento, tudo isso são, para lá das questões, diria, mais emocionais, tudo isso são questões que também ajudam à fixação da população, de gente que não está cá, mas de muita gente que eu sei que quer para cá vir viver. Uma última questão, que o tempo esgota-se. O turismo, enfim, é o coração da Nazaré. Como é que a participação da Nazaré na região de turismo do centro não deveria ser mais expressiva, mais ativa? Como é que acha que pode a Nazaré ambicionar a ter um outro papel nesta estrutura, e como é que entronca isso com a liderança atual de Pedro Machado? Acha que ele tem condições para continuar? Foi contestado por diversos setores antes das eleições autárquicas, nomeadamente por 5 federações do Partido Socialista, entre as quais a Deliria. Defende alguma renovação? Como é que olha para esta questão? A Nazaré, o papel da Nazaré no turismo do centro e a própria liderança do turismo do centro? Bem, a Nazaré é sempre vista como um grande ativo para estas entidades turísticas, sejam elas a do centro ou até a de Portugal. No caso particular, sempre me foi dito que estava equiparado às capitais de distrito. Enfim, até a própria presença nos órgãos relevantes do turismo do centro do município de Nazaré nunca bateu certo com essa afirmação clara da diferenciação da Nazaré. Mas é também preciso que se diga que a Nazaré nunca precisou de estar associada a ninguém para fazer a sua diferenciação. Como exemplo muito claro, a Nazaré chega a Nova Iorque por uma campanha promocional do turismo de Portugal, mas depois de um imenso trabalho feito do ponto de vista da marca, do ponto de vista da comunicação, dos vários nichos de mercados que aqui temos, desde a tradição, o sol e mar, as ondas gigantes. A Nazaré criou o seu próprio peso. Dou-lhe como nota, ainda não estive lá, mas já me chegou a informação, que a onda gigante da Nazaré tem um papel absolutamente central naquilo que é o pavilhão de Portugal na Expo 2020 no Dubai, que
Entretanto já abriu. Ou seja, no fundo a Nazaré nunca esteve à espera, e podia-lhe contar muitas histórias do meu primeiro mandato, muitas guerras que tive com o Turismo de Portugal sobre, por exemplo, o financiamento do evento de Ondas Gigantes e outras tantas coisas, e portanto a Nazaré nunca esteve à espera de ninguém. Mas voltando a este... Nunca esteve à espera de ninguém para fazer o seu papel. Acho que devia ter um papel diferenciado, claramente que acho que sim. A boa notícia qual é? É que a Agência de Promoção do Oeste está a avançar, e está a avançar, diria eu, como uma afirmação dos 12 presidentes de Câmara do Oeste, mas como um grande ativo e uma grande afirmação da parte do Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, que se calhar vai ter alguma coisa a ver com essa agência de promoção, e portanto é por esse caminho que o Oeste, e neste caso em particular a Nazaré, fará a sua caminhada. Portanto, a Nazaré vai ter um bocadinho, está a apostar um bocadinho, não espera pelo turismo do centro, no fundo... Nunca esperámos por ninguém. Aliás, eu não sou rapaz para esperar, nem pelos meus pais. Figueira da Foz, que anunciou que iria ele próprio... Eu aí terei que dizer, se o Dr. Santana Lopes fará o que achar relevante, mas antes dele o afirmar, já a Nazaré implementava essa dinâmica, e é nesse caminho que vamos continuar. Não disse se concorda que o Pedro Machado... Eu acho que a minha posição foi pública, a minha e de mais 4 presidentes da Federação do Partido Socialista da região centro. A confusão de papéis não é razoável, principalmente quando aqueles que o elegeram, e foram os presidentes de Câmara que o elegeram, vêm-se confrontados com um privilégio, neste caso relacionado com a Figueira, que não nos parece muito correto. Sou daqueles que acha que essa clarificação dos papéis que cada um de nós desempenhamos é muito clara. É uma renovação dos órgãos. Enfim, eu não diria que se defende, se me perguntar, vou fazer alguma coisa por isso, tenho mais com o que me preocupar, mas naturalmente acho que a posição é pública, é expressa, não deve haver confusões de lugares públicos, como houve, e portanto aquilo que enfim, naturalmente se devia ter acontecido aliás, nem sequer a suspensão do cargo que foi feita durante o tempo que se foi candidato, e portanto, enfim, não lhe desejo mal nenhum, desejo que ele seja muito feliz, dou-me muito bem com ele, mas acho que há uma confusão de cargos que não foi boa para o turismo do centro, e todos nós pagámos por essa medida. Muito obrigado por nos receber, foi um gosto de estar aqui, muitas felicidades para o seu mandato. Muito obrigado.